A senhora Ministra foi clara e penso que aí devemos reconhecer a clareza. É que não está em causa este modelo, porque o problema não é o processo de avaliação, porque não há ninguém nos sindicatos, nos professores, nas escolas, que entenda que este ano não deveria haver avaliação ou que deveria ser um ato meramente administrativo. Agora, o que está em causa, de facto, e a senhora Ministra nesse aspecto foi clara, é este modelo de avaliação. Um modelo que assenta na divisão dos professores em categorias, que assenta em cotas, que assenta num conjunto de aspectos e parâmetros, por exemplo, a questão dos resultados escolares. Ontem o que ouvimos foi que este ano não se aplicaria porque as escolas nem sequer estavam a saber aplicar bem os critérios. Portanto, a senhora Ministra ainda acusa e responsabiliza as escolas pelo que, pelos vistos, foi errado. Eu digo-lhe uma coisa, surpreendeu-me até como é que um Conselho de Ministros extraordinário precisa de se reunir para anunciar medidas deste tipo que, na prática, e como eu disse, a senhora Ministra foi clara, não põe em causa o modelo é para aplicar integralmente, eventualmente com alguns ajustamentos, foi o que foi dito, e estamos com alguma curiosidade de conhecer o que nos vai ser hoje entregue, na medida em que há medidas anunciadas que nós não conseguimos compreender como é que se concretizam. Por exemplo, os professores poderem escolher docentes da sua área científica para serem avaliados. Em primeiro lugar, é necessário que existam nas escolas professores nessas condições. Não existem? Em muitas escolas não. Nas escolas de cidade, centro de cidade, poderão existir, nas escolas de periferia não existem em muitas áreas e, principalmente, um problema maior é que os professores que têm funções de avaliação têm um conjunto de reduções horárias para poderem desenvolver a tarefa, que não se percebe como é que, no final quase do primeiro período, o Ministério da Educação vai alterar os horários dos professores, a professores que já têm redução de tirar-lhe se por acaso deixarem de ser avaliadores e o contrário. Por exemplo, mesmo as reuniões. A carga burocrática, diz a senhora Ministra, é verdade, mas não é só por causa da avaliação do desempenho, tem a ver com toda a função burocrática que o professor hoje está sujeito. Porque a nível da avaliação, as reuniões que existem, se nós formos pensar nelas, quais podem ser retiradas? Reuniões de departamento, por causa dos instrumentos, reuniões de Conselho Pedagógico, as entrevistas para fixação de objetivos, as entrevistas finais, as reuniões do Conselho Coordenador de Avaliação de Professores, nenhuma destas reuniões Pelo que entendo das suas palavras, hoje, no final da reunião em que vão ser apresentadas essas medidas, vai manter a posição que tem assumido até aqui? A reunião de hoje não é uma reunião negocial. Esta é matéria de negociação obrigatória. Portanto, a reunião de hoje é certamente uma reunião em que a senhora Ministra irá, aliás, as reuniões têm 1 hora de duração, irá apresentar... Vai ficar até ao fim? Sempre ficamos até ao fim, quando se esgota o tema. O tema pode não demorar todo o tempo da reunião. E a senhora Ministra da Educação ontem, por acaso, aqui na entrevista da doutora Judite Sousa, e bem, porque foi a verdade, desmentiu o senhor Ministro Santos Silva, quando disse que a reunião decorreu até se expirar a ordem de trabalhos. Pois é evidente, o senhor Ministro é que não se informou e disse o que disse sem ter pensado, ou pelo menos sem se ter informado. Portanto, o que vai acontecer hoje é a entrega do documento pelo Ministério da Educação, eventualmente algumas explicações relativamente ao conteúdo, e depois... Mantém que o processo tem que ser suspenso para que os protestos parem. Não é para que os protestos parem. O processo tem que ser suspenso para que os alunos aprendam. O processo tem que ser suspenso para que os professores tenham tempo de preparar a aula com os seus alunos. A Ministra veio dar sinais de que está disposta a negociar, tanto mais que fez alterações. Essas alterações, já percebi, para vós não são suficientes. Não. Retomo a minha primeira pergunta. Não estará também à altura dos sindicatos fazerem alguma cedência? Exato, e fizeram a cedência. A cedência de suspenso o processo, avançar para um modelo de avaliação transitório para este ano, evitando vazios. O processo não foi suspenso. Evitando vazios. Pois aí é que está. Portanto, porque é que os sindicatos, em que têm neste momento o Conselho das Escolas, os Conselhos Executivos das Escolas, tiveram 120 mil professores, mais de 80% da classe, reclamando pela suspensão, não é pela suspensão em nome dos professores, dos seus interesses corporativos, nada disso, porque este ano até está acautelada qualquer produção de efeitos negativos da avaliação. Estamos a falar de uma suspensão que permita as escolas funcionarem adequadamente e que permita aos professores serem professores, porque o problema, aliás, o slogan da manifestação era deixem de ser professores. Mário Nogueira, não teme que essa vossa posição possa ser mal encarada, de certa forma, isto depois do Presidente ter feito um apelo à serenidade e da Ministra ter vindo agora responder a esse apelo de serenidade por parte do Presidente da República? Serenos estamos nós todos. Portanto, serenos estamos nós todos e os professores têm tido uma serenidade enorme e bem clara e bem explícita quando, ao longo de ano e meio e até hoje, as lutas que fizeram foram à noite e foram ao fim de semana. Eu penso que a senhora Ministra não percebeu esse sinal dos professores. Eu penso que a senhora Ministra não percebeu que as próximas lutas dos professores, nas próximas semanas, são manifestações à noite nas capitais distritas. Eu acho que a senhora Ministra não percebeu que os professores evitaram até agora introduzir qualquer intranquilidade nas escolas e no seu funcionamento por via da sua luta. Agora, o que tem que acontecer é que porquê que este modelo tem que ser suspenso? É muito simples. Repara, pelo segundo ano consecutivo em que o modelo se aplica, ele só se aplica se for simplificado. Porque se não for, não se aplica. O que quer dizer que ele é inaplicável. Ora, uma coisa que é inaplicável
e, portanto, que não se aplica, deve ser suspensa e substituída por outra. Portanto, isto são remendos E se não for suspenso, Mário Nogueira? E se não for suspenso, os professores continuarão, porque, repare, o nosso mandato, nós somos organizações sindicais de professores, e o nosso mandato é-nos conferido pelos professores. E é esse que nós temos, e são esses que nós temos que representar e bem. E se não for suspenso o processo? E se não for suspenso, os professores querem continuar a sua luta pela suspensão deste modelo de avaliação. E podem ter a certeza que nós, dirigentes sindicais, nós, organizações sindicais, saberemos honrar o mandato que nos é dado e saberemos acompanhar. E até onde é que estão dispostos a levar então essa luta? Eu perguntaria o contrário. Até onde é que a Sra. Ministra estará teimosamente disposta a não reconhecer o que se está a passar nas escolas, a não reconhecer os prejuízos que está a causar aos alunos e a entender que, porque do ponto de vista político, ser-lhe-ia complicado suspender, então põe em causa o funcionamento das escolas e as aprendizagens dos alunos só porque a sua teimosia política a impede de suspender o mesmo que poderá tinha que dizer ser a Ministra. Poderá dizer a Ministra, mas repare, os 120 mil professores não estiveram ali a aplaudir este modelo de avaliação. Não estiveram ali a dizer à Sra. Ministra, aplique que está tudo bem. Estiveram a dizer à Sra. Ministra, suspenda, porque assim não podemos ser professores. Deixem de ser professores. E é isso que hoje está em causa. Os professores não têm medo de ser avaliados, nunca tiveram. Os professores querem poder ser professores.